Olá pessoal, tudo bem? Agora a gente chega aqui, na parte mais importante do treinamento, e é onde a gente vai falar sobre as ordens de serviço. Aqui, a gente tem o coração do sistema. Então aqui a gente vai dividir em algumas aulas, porque, eh, tem muitas possibilidades para trabalhar. Então a gente vai ver o cadastro aqui de algumas ações, a gente vai gerar ali as condicionantes, vai ver algumas situações, e e ver como é possível, fazer a gestão dentre os vários casos que a gente tem no dia a dia de uma consultoria, né. Na última aula, a gente gerou a OS aqui para o Manuel da Silva, uma OS de consultoria, do serviço tipo consultoria de mapa temático de declividade em graus. E aí a gente vai seguir por aqui para poder fazer a questão das ações. Eu já tinha dado uma passada, né, nessa tabela sobre o código, como que funciona, data, e o tipo, o cliente. Se a gente tivesse cadastrado aqui o CPF ou CNPJ dele, iria estar sendo exibido aqui. Percentual de resposta, eu vou explicar na prática aqui como que funciona. E então vamos lá. Quando eu clico aqui em detalhes, a gente avança um nível e e aí a gente vai agora ver item a item aqui dessa tela. Então, eu fiz um acesso com com o usuário do Manuel, eu respondi as perguntas, e para que um dos itens que a gente não coloca no cadastro do serviço, mas ele é obrigatório, é o empreendimento. Então a gente precisa que o cliente tenha um empreendimento cadastrado, que é onde a gente vai executar o trabalho e para a gente ter os dados, né. Então eu fiz aqui, o empreendimento para gestão, eu coloquei um número aleatório aqui para ser o CPF, eu coloquei um endereço que não existe, né, fictício, e coloquei coordenadas geográficas para a gente poder trabalhar. Eu respondi as perguntas, aquele nosso serviço ele pediu o nome do projeto, mapa entregue em PDF, aí eu coloquei aqui, o envio da localidade em .kml ou shape. É um arquivo em zip. Eu subi um arquivo em PNG só pra gente testar, né, porque na descrição eu pedi um zip, mas o sistema aceita um arquivo. E observação eu coloquei que não há nada complementar. Eh, então essa é a ideia, né, com as respostas a gente pode dar seguimento para criar a nossa ação, a gente vai ter os dados e até para seguir lá no órgão ambiental. Eh, aqui a gente vai entrar depois, é onde a gente tem as interações, num outro nível de detalhe. E agora, a gente vai criar uma primeira ação aqui no sistema. Então eu já deixei uma ação aqui para a gente trabalhar, eu vou pegar ela, e aí, eu vou ler aqui o descritivo dessa ação, mas depois eu vou estar preenchendo aqui, e vou dar algumas sugestões de uso. Condicionante um: no prazo de 25 dias, apresentar relatório fotográfico que comprove a colocação na entrada da propriedade, entre parênteses, à frente do empreendimento, de uma placa informativa, de fácil visualização e leitura, com fundo branco, nas dimensões mínimas de 1 metro por 80 centímetros, com o seguinte texto: licença de operação, nome, Ambiente Vivo Engenharia, processo estadual, 001-2025, telefone de contato, e um e-mail. Então, aqui a gente precisa fazer, executar essa ação. Então eu vou cadastrar ela aqui para a gente poder receber um alerta de quando a gente tem que fazer isso quando o cliente precisa fazer isso, a gente ter esse controle para cobrar ele, e aí a gente fazer lá a devolutiva para o órgão. Eh, então vamos lá, na prática. Aqui a gente tem um campo para um código de referência, e aí esse código, ele fica a critério da consultoria,
pode criar aí um padrão para criar códigos. A gente tem um campo nome, que eu vou dar uma sugestão aqui para a gente colocar, que é um identificador para a gente ver lá a lista de ações. A gente tem um tipo, então a gente pode colocar dentre os tipos aí que a gente trabalha, por exemplo, condicionante, monitoramento, extra, vai da necessidade de cada consultoria, e a descrição, onde a gente vai colocar a descrição do serviço, para o técnico que for executar. E aí depois a gente vai fazer o a gente chega na parte de onde o sistema faz o controle para a gente, como a gente configura isso para o sistema funcionar. Então, eu vou seguir um padrão aqui, nos vídeos que a gente vai fazer. Eu vou colocar aqui vou fazer o conde, e aí eu vou colocar um número, uma numeração. O nome, eu vou seguir a linha de raciocínio de tentar colocar aqui o que de fato precisa ser feito. Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer é apresentar um relatório fotográfico da placa. Poderia ser interpretado de outra forma, poderia ser fazer a instalação de uma placa, mas é o que a gente tem que fazer para o órgão, né. Então, apresentar relatório fotográfico da placa informativa. Na descrição, eu vou colocar o texto completo, porque aqui eu trago todas as informações para o meu técnico executar. Eu vou chegar lá, né, a gente vai escolher um técnico aqui, e aí, eh, a gente vai fazer aqui a configuração para o controle de prazo. Eu vou colocar a data de início, então isso pode ser, a gente deu entrada lá no órgão e agora eu tenho, recebi lá que a partir do dia 1 de dezembro de 2025, eu tenho 25 dias para devolver o relatório fotográfico. Então, eu vou iniciar no dia 1. Aqui na periodicidade, a gente já tem algumas, opções já pré-definidas, e quando a gente não tiver um período de dias que se encaixe aqui, a gente pode usar sem periodicidade para poder, fazer. Então, se eu colocar aqui o tipo prazo de execução, eu vou ter vai abrir para mim um outro campo para eu vou colocar aqui, ó, para eu selecionar o prazo. Esse a gente tem 25 dias, quase que a gente tem uma data já próxima aqui, assim, pré-definida que resolveria o problema. Mas não vai ser por aqui. Se a gente estivesse falando de uma ação que ela tem várias condicionantes, que ela tem, periodicidades maiores, a gente usaria, eh, um desses aqui, né, talvez vamos supor que eu tivesse que mandar esse relatório fotográfico, mensalmente. Então eu poderia fazer aqui num ciclo mensal e definir lá, se fosse por um ano, por exemplo, a data de término. Para esse exemplo, a gente vai usar o sem periodicidade, e aí eu vou selecionar a data. Então, se a gente está trabalhando com 1 de dezembro de 25 e o prazo é de 25 dias, eu vou colocar que a data de término é no dia 26. E aqui vem, algo muito interessante também para o funcionamento do sistema. Aqui eu defino com quantos dias eu quero receber a notificação. Eu quero que o meu cliente receba a notificação. Então, se eu estou falando que iniciou no dia 1º, a data de término é no dia 26, o meu cliente já vai receber, na visão dele, essa demanda para ele poder responder. Caso ele não faça de imediato, eu posso definir aqui, se eu manter os 15, que a partir do primeiro dia, quando completar 15 dias, o sistema vai enviar uma notificação para ele. Então a gente está falando aqui de no dia 16, faltando 10 dias para o término,
o cliente vai ser notificado. A gente pode alterar, poderia colocar 20 para estar mais perto, poderia colocar 10 para já, assim, poucos dias que passou ali já notificar. Eu vou deixar com 15. E aí, eu vou definir que o José Carlos vai ser o técnico. Eu poderia colocar todo mundo. É algo simples, eu não preciso de mais equipe. E aí eu vou salvar. Aqui ele deu um alerta, a gente não preencheu, eu falei sobre o tipo, e aí, ele não salvou e está aqui a máscara aqui me falando que o campo tipo ele é obrigatório. Esse é um serviço aqui que eu posso colocar monitoramento ou condicionante mesmo. Eu vou colocar condicionante porque eu coloquei lá a referência como condicionante. Agora ele vai salvar. Aí, criamos a nossa primeira ação. Eh, Aqui a gente tem o código da ação, é o nome. Então, assim, a ideia de trazer o nome, o objetivo do que é porque eu vou cadastrar mais duas, e aí a gente vai ver para esse cliente que conheça a ordem de serviço, duas ações. Mas a gente poderia ter muito mais. Então, o nome aqui, ele facilita. A gente tem a data de início, a gente tem a data de término, a gente tem a data da próxima evidência. Aquela é a mesma, porque vai terminar nessa data. A gente consegue prorrogar via sistema, eu vou mostrar isso nas próximas aulas. Então, nesse caso aqui, ela não foi prorrogada. O número de dias de notificação é o 15 que a gente deixou. Essa é uma ação que não tem periodicidade, ela não é prazo de execução e tem 0% respondido. Então, pessoal, aqui a gente viu como fazer o cadastro da primeira. A gente viu melhor, né, como funciona as ordens de serviço e a gente cadastrou uma primeira ação. Aí eu vou encerrar essa aula, a gente fica por aqui e na próxima a gente vai vendo outras ações mais completas, mais complexas, para a gente ir avançando. Até mais.